A Polícia Militar intensificou o policiamento para barrar a violência no Promorar. Na noite de sábado, foram 4 assassinatos e uma tentativa de homicídio na região. 3 das mortes têm ligação. Elas ocorreram num raio de 1 quilômetro que envolve o conjunto Mário Covas, Parque da Vitória, Vila da Glória e o Angelim 1. Tudo começou após Antônio Olímpio da Silva Neto, de 23 anos, ser morto a pauladas na tarde de sábado no bairro Angelim 1. O jovem seria irmão de um traficante conhecido como Mestre Sapo, que teria dado início à vingança. Ele é suspeito de matar 2 pessoas a tiros. Uma das vítimas é um jovem de 13 anos de idade. A outra vítima é Eric Ramon Soares de Alencar, de 24 anos. A gente levantou, através de populares, que todas as pessoas que teriam todo envolvimento nesses fatos estariam em uma residência comemorando, bebendo e tal. E, inclusive, informações de parentes, disse que ele se encontrava já há 3 dias fora de casa, nessas festividades, nesse grupo de amigos. Então, posteriormente, após a constatação desse crime, tá certo, que veio a acontecer os outros 2. O 4º homicídio tem relação com briga de gangues. A vítima, Alisson Lima Costa, o Azinho, foi morta na Avenida Henriual de Carvalho após deixar um baile reggae. As ações elevaram o índice de homicídios na capital em mais de 50%. Eram 7, agora são 11 casos em abril. Em março foram 13 homicídios, em fevereiro 27. As vítimas, aparentemente, pela investigação primária que o policial militar faz, ele não é de competência de investigação policial, estão a competência da Polícia Civil, mas a gente faz o levantamento primário. A gente observa que eram pessoas já relacionadas com o mundo do crime, não era um cidadão comum que foi vitimado. Com a operação denominada São Jorge, a PM quer devolver à população a sensação de segurança. A gente vai fazer um trabalho aqui geral, atuando em todas as áreas, desde a área do trânsito até a área principal, que é aquela de busca, de abordagem, para dar tranquilidade aqui à população. A PM também anuncia a ampliação do PROERD no Promorar. O Programa de Erradicação das Drogas leva a prevenção às escolas. O PROERD, ele atende independentemente da região, independentemente do local. O instrutor PROERD, ele vai para dentro da sala de aula para, em 12 lições, ensinar essas crianças a dizerem não às drogas e à violência. Tiago, qual é o clima lá no Promorar? Você conversou lá com as pessoas, qual é o sentimento? Bom, onde as mortes aconteceram, Amadeus, são áreas recém-ocupadas, áreas carentes de infraestrutura. Nós já estávamos num lado do Promorar ali, que já é urbanizado, carente de alguns serviços, mas já urbanizado. Então, essas áreas onde os crimes aconteceram, é difícil até a permanência da imprensa e a chegada da imprensa sem o auxílio da polícia. Num primeiro momento, a polícia se concentrou lá no Promorar, na área mais urbanizada, aquele conjunto que já está fixado há muito tempo, para de lá começar a sondar onde poderiam estar os suspeitos dessas ações criminosas, para daí sim abordá-los. Então, desse lado onde nós estivemos, o sentimento da população de insegurança, um sentimento de insegurança, mas que já foi inibido, digamos assim, ou pelo menos minimizado com a chegada da Polícia Militar com a Operação São Jorge. Olha, são 2 questões que a gente tem que discutir. Eu quero informar, estamos recebendo aqui o capitão Flávio Henrique Santos, que é comandante da Companhia do Promorar. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eri Lopes. Boa tarde. E está conosco também o delegado-geral, o delegado James Guerra. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Queria dividir em 2 pontos. Primeiro, esse episódio. O que vai ser feito, qual é a investigação e como é que está a apuração disso. E um outro ponto seria a prevenção. Como evitar que coisas assim aconteçam de novo. Então, vamos começar com as investigações. Delegado, até agora, esse caso aí nas investigações da polícia caminha para onde? Bom, a matéria está bem instruída, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós tivemos um homicídio inicial, um rapaz foi morto a pauladas e o suspeito dessa morte cometida a pauladas, os 2 suspeitos, foram aqueles que foram vitimados mais à frente, numa situação de revanche. Essa é uma situação bem característica do tráfico de drogas e do acerto de contas em virtude do tráfico, né? Então, a Delegacia de Homicídios instaurou 2 inquéritos, né?
O primeiro que diz respeito à morte desse irmão do traficante conhecido como Mestre Sapo, e o segundo inquérito que diz respeito a outras 2 mortes. Embora eles dois estejam relacionados, né, nós preferimos instaurar 2 inquéritos. Até porque a gente quer delimitar que em relação ao primeiro inquérito, nós vamos estar instruindo com provas, mas os autores possivelmente, como foram vitimados e mortos também, esse inquérito a gente pretende solicitar o arquivamento dele, porque não há autoria mais a ser investigada. Mas resta aquele ou aqueles, né, que praticaram homicídio contra os outros 2 mais à frente. Daí a Delegacia de Homicídio está à frente desses 2 inquéritos, uma vez que eles estão absolutamente relacionados. O que eu tenho de informação, que foi feito um levantamento pela Polícia Militar e um levantamento também pela Delegacia de Homicídios, é que as informações já estão bem adiantadas quanto à questão da autoria, né? Então a gente não está vislumbrando como um inquérito difícil de ser apurado. Ao contrário, é um inquérito que vai demandar um pouco de tempo, mas a elucidação da autoria já está bem adiantada. Isso não resolve o problema da criminalidade. Até porque eu queria saber do capitão, ainda podemos ter desdobramentos ainda desse caso que a gente está pontuando aqui? Ainda pode haver novas tentativas de morte, assassinatos, em função desses casos? Bem, Amadeu, nós acreditamos que não, né? Que novas pessoas não serão vítimas mais desses elementos que estiveram envolvidos. Acreditamos que foi um caso isolado, que não deve ter mais um desfecho. O que nós podemos retirar desse caso são outras informações que poderão levar outras pessoas que estejam envolvidas no tráfico de drogas. E em relação a outros casos, delegado, principalmente a paralisação dos servidores, como é que a polícia está tratando desse assunto? Aliás, agora há pouco a Justiça decretou ilegal, né, a greve, que é considerado, aliás, a greve não, o movimento Polícia Legal. Houve a deflagração já há alguns dias, né, desse movimento Polícia Legal. Isso foi comunicado à Secretaria de Administração, a Procuradoria-Geral do Estado tomou conhecimento, ingressou com a ação e o Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão do movimento, bem como que o Simpop se abstivesse de convocar assembleias e estabelecer eventual estado de greve, né? Então a gente aguarda que o sindicato seja notificado e somente após essa notificação é que a gente vai saber qual o desdobramento dessa movimentação. Não tem atrapalhado o trabalho da polícia? Não, pelo contrário, né? O movimento, como ele vinha se dando, ele vinha atrapalhando principalmente o atendimento ao público, né? Uma vez que a questão de transferência de presos, de comunicação de flagrantes, a gente vem fazendo de maneira que não cause ilegalidade e, consequentemente, a soltura dos presos, mas atividade de vistoria, registro de boletim de ocorrência, a investigação como um todo, ela teve suspensa suas atividades e acredito que tenha sido essa a fundamentação utilizada pelo desembargador para tomar a decisão como fora tomada. Voltando para a questão dos crimes, delegado, a gente percebe, pelo menos os últimos homicídios que vêm sendo noticiados, nunca mais a imprensa noticiou um latrocínio, por exemplo, um roubo seguido de morte. O último assassinato de uma pessoa inocente, digamos assim, foi daquele garoto lá no Porto Velho que terminou sendo morto por engano. Na verdade, o alvo era um traficante que já deve estar prestando esclarecimentos à polícia. Há uma dificuldade em conter essa onda de violência entre eles, lembrando também dos crimes que aconteceram aqui na região da Macaúba, de briga entre gangues daqui da região da Capelinha de Palha com o pessoal localizado no São Pedro? Bom, nós temos 2 tipos de vítimas, né? Para nós, todos os casos vão ser apurados, né? Nós não tratamos diferentemente, mas há aquela vítima que ela não é propensa a se colocar em situações de risco, que seria a pessoa comum, né? Então, ela ser vitimada dentro do estado que tem o melhor aparato em termos de resultado de segurança pública é o Piauí, com a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Se a gente considerar principalmente o volume de investimentos, é o estado mais seguro da federação. Então, a pessoa que não se coloca numa situação de risco, ela tem poucas possibilidades de vir a ser assassinada em Teresina. Agora, dentro daquele universo de pessoas que vivem dentro do crime, que se colocam em risco, que praticam atividade de quadrilha, de rixa,
de enfrentamento do próprio aparelho policial. Nós tivemos muitas mortes de situações onde eles resistiram à ação da polícia. Então, nesse universo, que é um universo menor de pessoas, o risco deles virem a se deparar com a hipótese de homicídio é muito grande, tanto a de praticar como a de sofrer. Tem indivíduo, para você ter ideia, que pertence a uma quadrilha dessa, que depois que ele matou 2 ou 3, qualquer um outro que ele encontre como rival, ou ele mata ou ele morre. Que não tem, lá ninguém disputa, não há briga, não há isso. É uma situação em que, se você encontrar um rival seu, ou você mata ele ou ele vai lhe matar, não tem outra opção. Por isso que muitos dos matadores ou estão presos ou já foram até assassinados. E aí o meu questionamento é sobre prevenção, capitão. Como que a polícia pode fazer para ocupar essas áreas com informação, com serviço público e com pacificação? Ok. O senhor Coronel Alberto, comandante do CPC, já há 3 semanas ele inaugurou o policiamento de ocupação de áreas de risco. Né? E assim também ele fez um plano de policiamento em que as viaturas elas ficam delimitadas em um setor denominado módulos. Então, o que vai acontecer com isso? Ela passa a melhor conhecer a área geográfica em que ela trabalha, ela começa a ter mais contato com a população, e a população vai se aproximar mais da Polícia Militar e, com isso, vai fornecer mais elementos, informações, que é com isso que a Polícia Militar ela trabalha, né? Trabalha e vai servir para o combate a essas atividades criminosas. Mas, Amadeu, o que me chamou mais atenção nesses 4 homicídios, não é só o caso de ter havido os 4 homicídios, mas é porque um deles envolvia uma criança de 13 anos de idade, né? Um menor de 13 anos de idade. Então, a mãe, quando a Polícia Militar chegou ao local, ela disse que já esperava por esse fato, já esperava pela morte do filho. Quer dizer, como é que uma sociedade, né, vai depender só do Estado? A família não tem mais as rédeas, vamos dizer assim, dos seus filhos, dos seus responsáveis. Né? Então, isso é que tem dificultado mais ainda o trabalho da Polícia Militar. Até porque um menor, para receber uma atuação da Polícia Militar, né, ele tem o ECA que protege, né? Então, a própria Secretaria de Segurança Pública, a estrutura que tem à disposição para fazer a prevenção no caso de menores é pequena. Fica de mãos atadas nesse caso aí. E a desestruturação da família está por trás também do uso de droga, do menino que é utilizado como avião pelo tráfico, enfim. Aqui no Angelim, capitão, tem um traficante que é amigo do mestre Sapo. E ninguém denuncia ele porque o povo tem medo dele, capitão. Bem, a população ela pode fazer isso de forma anônima, né? Nós temos o telefone 190, ela pode fazer o registro lá no Copom, não precisa nem se identificar, basta ela deixar a informação. O Coronel Alberto, assim como o responsável pelo Copom, fará a coleta desses dados que será fornecido, e aí a Polícia Militar pode fornecer para a Polícia Civil fazer justamente a verificação da informação que está sendo dada, sobre a veracidade da informação, e aí sim a Polícia Militar vai trabalhar em cima dela para o combate à criminalidade. O Edson faz uma pergunta para o senhor delegado. Sábado fui registrar um BO, é que assaltaram o meu depósito. Cheguei lá, não tinha delegado. Ele é lá do São João, do bairro São João. Não tinha delegado. Fui depois até a Delegacia Geral e também não havia. Resultado, até hoje não foi assinado o boletim de ocorrência. Detalhe, o ladrão é meu vizinho. Ele deixa até um telefone aí, delegado. Olha, de fato, nas delegacias, no sábado e domingo, não há delegado mesmo, não. Os delegados eles se encontram na central de flagrante justamente para atender as ocorrências de flagrante. O delegado da determinada delegacia, ele fica lá de segunda a sexta trabalhando no expediente. E todos os dias nós temos delegado no plantão, que é para atender durante a noite, atender local de crime, tudo isso na central de flagrante. O prejuízo que existe aqui é com relação ao segmento da investigação, que é justamente aquilo que a gente estava debatendo aqui, que é a suspensão das atividades da polícia. Agora, esse boletim de ocorrência dele, fui eu que determinei que fosse feito o registro na Delegacia Geral no sábado e já foi assinado, sim, o boletim de ocorrência. Agora, o boletim de ocorrência, ele não precisa, para existir, não precisa ser assinado pelo delegado, não. Isso é uma desinformação. O que eu estou dizendo é tão verdade que hoje você faz o boletim de ocorrências até pela internet e recebe pelo e-mail da sua casa. Então, ele, de posse do boletim de ocorrência, ele deve procurar o delegado da área,
que ele vai adotar as providências de investigação.